segundo bloco do nosso programa de hoje, Business Network. E temos aqui conosco Fábio Costa. Olá, Fábio, buongiorno. Buongiorno a te, Mara. O Fábio, ele é economista, formado pela Universidade de Bolonha, italiano, está no Brasil já há algum tempo, é um executivo, um profissional internacional, trabalhou na Europa, Estados Unidos, Ásia, Oriente Médio. Ele é membro do BNI, também é membro do BNI, trabalha na área de RH como Headhunter e vai nos falar um pouquinho hoje sobre o Headhunter, sobre hunting de executivos. Ok, Flávio? Fábio, vamos lá? Muito bom. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Obrigado ao Clique TV, obrigado ao BNI. E vamos lá. Conta pra gente, de uma maneira simples, tranquila, o que é um Headhunter? Bom, Headhunter é um profissional que atua no mercado do trabalho e recruta profissionais certos para as empresas que contratam o serviço dele. Fundamentalmente, um Headhunter é um caçador de talento. Headhunter é uma palavra inglesa que é caçador de cabeças, meio forte. Aqui se entende mesmo um caçador de talento. É uma pessoa que recruta profissionais certos para as empresas que precisam de ajuda. Para contratar os seus executivos. Exatamente. Fábio, o Headhunter, nós conhecemos de uma maneira geral, tá? Já vem de algum tempo, justamente isso. Quando se fala o caçador de cabeças, a tradução literal do inglês, no sentido de gênio, cara-cabeça, sabe aquela coisa? Então não é, pelo menos uma ideia mais, não sei se mais antiga, mas que algo assim, um profissional especial, não qualquer profissional, um cara-cabeça, um cara fera para o mercado. Então para isso se tem o Headhunter. Também o outro profissional fera, no caso Headhunter, e com a habilidade, com o conhecimento e a sensibilidade para contratar esse profissional. Ainda é assim, ou hoje o Headhunter ele tem um espectro maior, um raio maior de atuação para vários tipos de profissionais e não só mais um alto executivo ou um executivo internacional, trazer o executivo de fora ou levar ele. Como que está hoje o mercado de Headhunter? Para saber para quem interessa. O objetivo é saber para quem interessa, quem pode se beneficiar com o Headhunter. Bom, veja, Mara, Headhunter é um profissional que nasceu, digamos assim, no século XX e devido à necessidade das empresas, das grandes empresas, de procurar profissionais, literalmente tirando esses profissionais das outras empresas. Sim. Fundamentalmente, Headhunter nasceu como um mediador. Era uma pessoa que era um intermediário entre a empresa a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. E no meio estava a Headhunter, que ia atrás e procurava os profissionais melhores. E depois se desenvolveu este tipo de profissional. E hoje em dia, como você falou, abrange uma área um pouco mais vasta. Headhunter é também um consultor. Muitas empresas procuram um Headhunter não só para contratar profissionais e ir atrás de profissionais, mas também para entender dentro da própria empresa mesmo se o profissional que eles precisam é efetivamente ou melhor, se o profissional que eles acham que precisam é o profissional que eles necessitam. O conceito entre desejo e exigência e necessidade é fundamental. O Headhunter tem que interpretar a necessidade verdadeira do empreendedor e da empresa. O Headhunter é um consultor, enquanto tem que filtrar entre o que a empresa efetivamente quer e deseja e o que a empresa precisa efetivamente. Porque às vezes ela acha que precisa de algo, mas na verdade ela necessita de outro profissional com outra habilidade. Exatamente. O verdadeiro Headhunter, o Headhunter mais eficaz é justamente essa pessoa que entende a empresa, entende a cultura da empresa, entende o ambiente onde o profissional vai trabalhar e vai no mercado tentando filtrar as exigências, porque
é interessante. Muitas vezes nós trabalhamos dentro da empresa, eu mesmo fui profissional da empresa, trabalhei muitos anos como executivo de uma empresa italiana multinacional. A gente está dentro da nossa empresa, dentro do nosso universo, 4 paredes, prédio, e a gente às vezes tenta com dificuldade de ir fora da floresta para ver o que acontece. Então, o headhunter é consultor que permite ao gestor, ao diretor, de entender verdadeiramente a necessidade da própria empresa. Em outras palavras, ele é livre. Ele é livre, ele não está ali, como a gente chama, dentro daquele quadrado. Ele é. Ele deve ser, pelo menos. O headhunter é como o Livingstone falou, é um gaivota. Né? Uma gaivota, que entende o universo global, ou pelo menos mais amplo, né? E o horizonte, eu acho que isso também, acho que para elucidar, ele olha, ele vê o horizonte da situação e não só o que está ocorrendo. Nossa, é um especialista em tanto, hein? Não é? É mesmo. Porque ele tem que entender a cultura da empresa. Por que a gente está insistindo nisso, Fábio? Para mostrar para o nosso telespectador, para o nosso web espectador, que não é vou contratar alguém para me auxiliar em uma contratação qualquer, um pseudo profissional. A gente está usando muito esse termo para fixar, até porque trabalhamos aqui no sentido de membros do BNI, da qualidade dos nossos profissionais. Isso. Né? Então, o headhunter tá, mas olha a complexidade que é. Né? Para fazer um bom trabalho, principalmente uma empresa que vai contratar um profissional para ficar pelo menos um eterno, mas um profissional um tempo razoável. Né? Então, como você falou, você tem uma formação internacional, você tem experiência como executivo em vários países durante um longo período e agora, com certeza, tem esse capital pessoal para fazer essa situação. Agora, como caçador de talentos, o headhunter, ele encontra os profissionais. Como é que ele faz para encontrar os grandes profissionais? Porque às vezes fica aquela coisa meio, né? Uma saia meio justa aí. Vamos dizer, Mara, que o caçador de talento encontra profissionais utilizando várias ferramentas. Hoje em dia tem o web, aqui que é um exemplo, o web é o turbo, um booster que aumentou proporcionalmente as possibilidades de contratar pessoas no mundo. Mas assim, o web permitiu caçar literalmente talentos de maneira inesperada até 15 anos atrás. E o celular também, o celular abriu possibilidades de recrutamento inesperada. Uma vez para contratar uma pessoa tinha que ligar para casa, tinha que ligar para a empresa, tinhas que achar que você organizava um evento ou que você estava promovendo algum produto particular para chegar ao departamento de vendas e contatar, falar com a pessoa, com o vendedor que você queria conversar. Hoje em dia as possibilidades são enormes. Então, web, o mundo da telefonia móvel e sem dimenticar que o marketing boca a boca, e aqui vem o BNI, é importantíssimo. A rede de contato, a rede de relacionamento, o networking para um headhunter é fundamental. Ele tem que ser conhecido, tem que ser visto e reconhecido. Então, a gente caça talento da maneira universal, literalmente. Todos os ambientes. Outro dia eu estava em não posso falar o nome do restaurante. Estava no restaurante, não porque depois vou explicar porquê, não é para não fazer publicidade. Estava no restaurante, a gente está fazendo recrutamento, como você falou antes, headhunter não é só recrutamento de middle high management, é também recrutamento de middle low ou de profissionais. Aí a gente começou a pensar, estamos recrutando profissionais de venda para uma importante empresa italiana que está abrindo no mercado aqui no Brasil. E roupa. Aí estávamos no restaurante, achamos que tem muitas pessoas, muitos garçonetes, garçom, tem um perfil de vendedor. Aqui no Brasil em particular, ele ganha comissão. O serviço que se paga é para o salário dele. Então, a gente pensava que pudéssemos recrutar estes garçonetes, este garçom, para vender em shopping. Aí, eu entreguei meu cartão de visita, a moça bonita, que achou de repente que fosse alguma coisa diferente que não um sério hunting, e eu convidei ela a me mandar o currículo porque eu achava que tivesse uma oportunidade interessante para ela.
Então, em qualquer lugar você vai, você tem que tentar pensar, aumentar seu relacionamento para procurar profissionais legais. Você observa as pessoas, e aí você tem que entender se esta pessoa, como pode ser empregada diferentemente. A grande mola que leva as pessoas a trabalhar, não é o trabalho em si, não é o salário. A grande motivação que leva nós a trabalhar é a paixão pelo que estamos fazendo. Com certeza. Eu gosto de fazer um trabalho em vez que outro. Essa é a grande motivação. Então a gente tem que entender se a pessoa que está trabalhando aqui na Clique TV está interessada a trabalhar aqui, ou pode ser interessada a trabalhar em outro lugar. Se a pessoa que a gente acha, que vê, que contratamos na rua falando, que diz que é advogado, se é um advogado que está satisfeito no trabalho dele, ou se quer mudar. Esta é o grande clique que a gente tem que deixar na nossa cabeça para achar a pessoa certa e direcioná-la na empresa certa. É onde ela vai fluir naturalmente, porque está de acordo com o gosto dela, com o talento dela, com a paixão dela, ou seja, com a natureza dela, né? Com a natureza, aquilo que lhe é natural, os seus dons, os seus talentos naturais. A cada frase que você coloca, eu vejo a diversidade que é um headhunter, né? Da sensibilidade que ele precisa ter para fazer um bom trabalho, e não apenas contratar. Isso. Conta pra gente, Fábio, o headhunter, assim, num primeiro momento, que a gente está falando aqui, pelo menos entendemos como um momento já mais passado, onde as empresas contratavam headhunter. Um profissional que queira mudar de trabalho, ele também, um executivo, geralmente um executivo, ele também pode contratar esse serviço de um headhunter? Antes eram mais as empresas, né? Mas assim, headhunter é complementar ao orientador de carreira. Ele é também orientador de carreira, mas não é um orientador de carreira. É claro que o headhunter vira consultor, mas o foco do trabalho do headhunter é ir atrás de candidato por conta da empresa. O foco deste profissional que você me está mencionando agora é procurar trabalho por conta de candidato. Então, headhunter trabalha para a empresa. Orientador de carreira, profissionais que fazem recolocação no mercado de trabalho, ele trabalha por conta do candidato. Então, são complementares. Se um profissional saiu do trabalho e quer uma recolocação ou não gosta, ele me pode procurar. Mas sempre pensando que o meu foco não é ele, enquanto eu não trabalho para ele, eu trabalho para a empresa. Eu sou um braço armado da empresa. Então é claro que conhecendo da empresa. Exatamente, claro que eu conhecendo profissionais posso ter noção e de repente posso direcioná-lo. Mas esse tipo de trabalho de orientador de carreira e recolocação de profissionais é típico de um profissional que é complementar ao trabalho de headhunter. Ok. Quais as principais características de candidatos que as empresas consideram bons? Hoje, o que é o forte que a empresa considera uma característica, uma habilidade, ou enfim, uma forma de inteligência? Temos várias formas de inteligência. Quais as principais características? Olha, o conceito de bom, para mim, pode ser diferente do conceito de bom para você, Mara. Com certeza. O empreendedor tem um conceito de bom que se pode generalizar, mas nem sempre é universal. Tem que entender exatamente o que a empresa precisa, o que a empresa quer e o que a empresa necessita. Isso é fundamental. E, normalmente, hoje em dia, no Brasil, no mercado de trabalho aquecido como o nosso, o bom para o mercado são profissionais que têm uma qualificação técnica, que têm conhecimento de idioma, por lo menos a nível de conversa. Não adianta saber ler e escrever, tem que saber transmitir, se comunicar. Se comunicar, que não seja, nós italianos temos vantagem de comunicação, além do verbal, com as mãos, mas é comunicação verbal. Sim. Não é fluência, é comunicação. Então, um profissional que tem conhecimento de idioma, de área técnica, e que, neste momento, eu sei que não tenho que falar de idade, mas preciso. O profissional do Brasil é muito jovem, começa a trabalhar cedo, porque estágio começa de 18 anos de idade. Então, as pessoas no mercado do trabalho mais requisitadas são as pessoas na faixa de 30 anos, entre 25 e 35, a maioria.
Por um quê? pouco cruel, né, Fábio? Não, como você É falou, cruel, também mas tem vamos que dizer, falar. é uma pirâmide. É Sim, uma com pirâmide. A certeza. gente analisa o meio da pirâmide. A base da pirâmide é o médio. Depois, é claro, quanto mais você vai para cima, você tem que ter conhecimento específico e a idade é menos importante. Mas a gente, generalizando, entre 25 e 35 é o momento no qual aqui no Brasil a gente consegue uma empregabilidade maior e uma capacidade de trabalho baixo pressão que ainda no Brasil, vamos dizer, precisa se formar. Na Itália, só para a gente ter um comparativo, na Itália, você falou aqui 25 e 35, na Itália, que é o seu país, você falaria em que média? Eu falaria até 40, 42 anos. Estenderia até os 42. Sim, a Europa é uma nação mais, independente da situação agora, de empregabilidade, porque a gente sabe que o taxa de desocupação, de desemprego no Brasil é como mínimo por faixa de 6%, é a metade da média europeia. Então nesse momento mais um fácil, momento atípico. Sim, mas assim, geralmente até 40, um profissional de 40 anos na Itália é considerado relativamente jovem. Aqui no Brasil corresponde a 35. Digamos, são 5 anos como mínimo de diferença. Mas está mudando um pouquinho, não está, Fábio? Com a questão da longevidade, as pessoas mais Sim, longevas, vivendo mais. Está mudando um pouquinho. Hoje, 40 anos, pelo menos assim, está tendo muito essa visão. Eu estou falando de profissionais assim, com pós-graduação, talvez já um nível mais alto nessa pirâmide, mas adultos jovens, chamamos de adultos jovens. Né? São adultos jovens. Agora, não estamos falando dos eternos adolescentes, né? Não. Adultescentes, que esse daí já seria... Inclusive, saiu no dicionário essa palavra, agora faz parte de adultescência. Verdade. Então, na Europa, você falaria em 42 anos? Sim, até, digamos, 40 anos. Aqui, entre 30 e 35 é o maior taxa de empregabilidade. Lá, entre 35 e 40. É um pouco mais, 5 anos de diferença, eu diria. E... embora é claro que depende muito do perfil da pessoa, não se pode generalizar, mas acho que o conceito mundial é assim mesmo. Não tem, às vezes é cruel, mas é a realidade. Fábio, você falou um pouco desse momento da Europa, né, que estamos acompanhando. Está existindo, assim, principalmente de alguns países até do leste europeu, também do leste europeu, que estão migrando, né, vindo para cá, para o Brasil. Em busca de trabalho, de boas colocações. Como é que você sente isso? Como é que isso está acontecendo das empresas? Muitas empresas multinacionais que têm bases aqui, elas têm optado por trazer profissionais dos seus países de origem? Mara, é um problema, assim, eu recentemente participei de uma reunião da Câmara de Comércio Italiana do Delfino Netto, que é um famoso economista, ele até estava comentando este fenomeno. Copa do Mundo, Olimpíada, é claro que todo este fermento contribui ao crescimento do país, mas também se precisam profissionais especializados. É previsto, aqui tenho alguns dados, no 2011, só para te dizer, os permissos de trabalho... Sim, gostamos de dados. Gostamos de dados. No 2011, os permissos de trabalho concedidos aumentaram de 26%. E no 2012 já estão aumentando respeito ao 2011 de 40%. Mas você está falando de trabalho o quê? De permisso de trabalho estrangeiro que estão vindo para o Brasil. Visto de trabalho. Só esclarecendo. Exatamente. Visto. Nos próximos 8 anos o Brasil precisará de 1 milhão de engenheiros. 1 milhão, que é igual ao dobro dos engenheiros que conseguem produzir na universidade. Então, assim, é um fermento enorme. A gente, nos próximos 5 anos, aqui precisamos de 8 milhões de profissionais, principalmente técnicos especializados. Então, é claro que precisa ingressar mão de obra qualificada. O grande problema é que o ministro do Trabalho ainda está atrelado a uma percepção da mão de obra que é aquela de 5 ou 10 anos atrás. Ele tem medo que o estrangeiro roube literalmente o trabalho a um brasileiro. Concordo que temos que proteger a mão de obra brasileira, mas não se pode comparar um profissional que trabalha de vigilância, de segurança de prédio com um engenheiro ou um profissional que tem que escavar um ponte ou construir uma infraestrutura como aquela que a linha amarela de São Paulo, o metropolitano, etc. Então tem que usar 2 medidas.
porque senão a gente vai ter problema sério no crescimento, em particular na construção da infraestrutura que o Brasil precisa para crescer. A pré-sal, você sabe que aqui no Brasil não tem cultura de extração petrolífera e de oil and gas. Não tem. Por quê? Porque é jovem. Aí tem que importar mão de obra. Então tem que facilitar esse acesso ao visto de trabalho. Para que eles ingressem no mercado. Exato. Com certeza o ministro do Trabalho sabe disso. Então é um problema político. Vamos deixar que os eleitores sigam seus cursos, que os cidadãos aqui votem civilmente e ligam aos prefeitos. E aí depois, aqui em São Paulo também, vai mudar as coisas. Então esse é um problema de deixar um pouquinho de tempo que aconteça, mas precisa absolutamente ingressar técnicos no Brasil já já. Ok. Fábio, você sabe que nós temos um tempo aqui no nosso programa, infelizmente, são muitas perguntas, muito interessante esse assunto. Agora, rapidamente, quais os erros mais comuns que os executivos fazem numa entrevista de emprego? Erros mais comuns. Bom, eu pego um papelzinho porque os erros mais comuns, fundamentalmente, você tem que dividir entre executivo e profissional médio-baixo. É claro que o profissional médio-baixo, o erro mais comum é se vestir de maneira inapropriada, então pensar de ir a uma feira sertaneja em vez que a uma entrevista de trabalho. Então, eu acho que todo mundo sabe como tem que se vestir de maneira correta. O blue, o azul é uma cor que a pessoa gosta, o branco, cor neutros, assim, a princípio. E tentar chegar antecipado. Infelizmente, ainda pessoas chegam atrasadas na entrevista. Isso é importante. Tem que se preparar o mínimo. Vai na internet, vê o site da empresa, brevemente, não fica despreparado. E outro ponto, ter sempre uma aço nella manica, um eixo na manga. A pergunta que o recrutador faz é parecida. Ele quer saber da sua vida, quer saber o que você faz, o que você gosta. Então, ter sempre pronto uma resposta que você pode usar, o que você gostaria de fazer, daqui a 5 anos, o que você pretende fazer. Ter um objetivo é importantíssimo e correr atrás. Isso que um recrutador gosta de ver, uma pessoa com um objetivo. Então, o erro é, o que você gosta de fazer? Não sei. Ou outra coisa, mas você gostaria de trabalhar nesta empresa? Sim. E por quê? Não sei. Isso não pode ser. Depois vamos para profissionais de nível mais alto. Aí, um erro comum é a presunção de obter o trabalho e de ser bom para aquela empresa. Aí você vira arrogante. Você começa... E outra coisa, se você tem uma pretensão salarial de 10 mil reais e a vaga oferecida é de 5 mil, não adianta ir a visitar a empresa. É tempo perdido para você e para o recrutador. Muitas vezes é um erro muito comum. A gente recruta profissionais que muitas empresas estão dispostas a pagar 5, 6, 7 mil reais. O profissional pretende 10 e aceita de vir na entrevista. Depois, fisicamente, se apresenta, fala, e aí você descobre que a pretensão era outra. Isso irrita e é uma perda de tempo. Muito bom. Ajudou bastante, são coisas que, simples, mas que são importantes, como essa questão do atraso, a maneira correta de se vestir, o foco, o objetivo, da questão salarial, tá dentro do que você pretende para não desperdiçar o seu tempo e o tempo do recrutador ou do profissional para isso. Fábio, falando um pouquinho do BNI, você é membro do BNI. Sim. E também é diretor do grupo BNI Alpha, de Alphaville. Eu estou vendo aqui no seu terno muito elegante, como você falou. E também o BNI, como ele é diferenciado. Claro que o logo dele, o bottom dele é do BNI da Itália, diferente do nosso aqui. Claro, como bom italiano, não ia querer prestigiar sua terra, o que é muito natural. Fábio, muito bonito esse bottom da... Prateado. Prateado, diferente dos nossos. Muito elegante, combina com o terno. Obrigado. Fábio, você gostaria de falar um pouquinho do BNI? O que o BNI é para você? Sim. Você que tem tanta experiência com profissionais? Claro, Mara. Eu tenho que reconhecer o BNI de ter me aberto a cabeça. Fundamental. Eu aprendi primeiro a lidar com brasileiro.
porque cada país tem profissionais e o BNI é local, o famoso pensamento Think Global, Act Local, pensa global e age também local, é perfeito para o BNI. Então, aprendi a ligar com o brasileiro, aprendi a fazer tesouro do zero dos outros, como se apresentar, eu aprendi como não tenho que me apresentar, eu aprendi como não tenho que falar, até aprendi a falar um pouco mais pausadamente, mesmo. Aprendi a mudar minha postura frente ao grupo, a ser propositivo e a me mostrar disponível em conversa aparente. Aprendi a ouvir melhor. O BNI te ensina a escutar, é fundamental em todos os assuntos, relacionamento pessoal, privado e de trabalho. Depois, como membro da equipe de liderança do BNI, cada grupo tem uma equipe de liderança, eu, em particular, como responsável de eventos e depois como presidente, aprendi a gerenciar tarefas, a delegar tarefas, a ter uma visão do grupo. Foi fundamental este aprendimento. E depois eu tenho algum benefício profissional que eu gostaria de citar, que é fundamental também. E assim, é claro que a rede de relacionamento é fundamental. E o BNI me abriu esta rede. Marketing boca a boca. A confiança nas pessoas é fundamental. Aumentei meu faturamento antes de entrar no grupo Atitude, antes de entrar no grupo, graças a um convidado que me indicou uma empresa para fazer recrutamento de técnicos especializados. E então tive várias indicações, várias referências e o faturamento aumentou. Isso foi um benefício. Aprendi a tratar o networking como uma ferramenta portentosa de expandir meu próprio negócio e a pensar no relacionamento não só a nível pessoal, mas também a nível de negócio. E o BNI me ensinou a colocar as coisas em ordem e eu acho que no BNI, primeiro é um negócio, depois vira amizade. Sim. E você também, só para finalizar, que agora o nosso tempo realmente chegou ao final, você comentou em off, você já comentou comigo, que você na Itália visitou grupos do BNI, então isso é muito legal, né? Você vai para um país, hoje temos em 53 países, o BNI, você encontra membros, você nunca se sente deslocado, isso agiliza muito o negócio do exterior nesse mercado globalizado que nós temos hoje, muito importante. Você tem o bottom, né, Fábio? É importante, a rede de relacionamento focada no negócio. Eu aumentei minha rede de fornecedores de confiança. Porque também você procura escritório pronto, gráfica, folder, contador, ar-condicionado. Acho que a confiança que o BNI me transmitiu e a velocidade da confiança favoreceu o negócio. A mensagem que posso deixar é efetivamente que para quem quer montar uma nova empresa, quem quer expandir o próprio negócio, o BNI é uma ferramenta portentosa para poder realizar o próprio sonho. Sim. Fábio, parabéns pelo grupo de Alphaville, que você é presidente. Nós chegamos ao final, espero contar com você aqui outras vezes. Um prazer conversar com você, um sotaque muito agradável. E até a próxima semana. Nosso programa chega ao final. Obrigado. E até a próxima segunda com mais novidades para vocês, sempre buscando a melhoria no mundo dos negócios, com ferramentas, técnicas e com pessoas muito agradáveis, ok? Uma boa semana a todos e até lá.